Bom, vamos lá, continuando. Como eu estava falando, começaram a criar as teorias, os modelos cosmológicos. Então, o primeiro deles foi Ptolomeu. Qual foi a ideia dele? O que ele defendeu? Tá? Ele defendeu que cada esfera planetária... Já estou gravando, pessoal. Não preciso mandar recado. Cada esfera planetária, olha o desenho aqui, ó, orbitava em torno da Terra com movimentos circulares, ou seja, a Terra ficaria no meio do universo e tudo que é esférico, ou seja, planetas, descrevia uma órbita circular em torno da Terra, tá? Então, por isso que é chamado de geocêntrico. Geo vem de terra, cêntrico, quer dizer centro. Ou seja, a ideia é a Terra é o centro do universo. Tudo gira em torno dele. A gente já viu isso lá no 6º ano, né? Ok. O modelo geocêntrico do Ptolomeu foi muito bem aceita, muito bem defendida, muito bem aplaudida. Isso é tão verdade que essa teoria, esse modelo, olha aqui que eu escrevi, prevaleceu. Pessoal, eu vou interromper aqui para aceitar lá, tá? Espera só um pouquinho. Bruno, já te... Espera aí que está admitindo o Bruno. Mesmo. Bom, voltando lá, tá? Bruno Messi já entrou. Eu não tô conseguindo mais entrar. Sim, Gabriel Trindade. Já aceitei o Bruno e já está conectado aqui. Bom, continuando. Então, esse modelo, pessoal, prevaleceu por quase 1.300 anos. Repetindo, 1.300 anos. Então, os anos foi passando, a década, século foi passando, e esse modelo foi, assim, fielmente, as pessoas acreditavam, tá? Aonde foi a mudança? Foi no século XV que veio uns caboclos aí e começou a questionar esse modelo, tá? E onde começou as mudanças? Começou a questionar, será que isso é verdade mesmo? Realmente é verdade? Começou a vir essas pulguinhas aí atrás da orelha. Aí veio o segundo modelo, tá? O modelo de Copérnico, ou o modelo heliocêntrico, ou teoria heliocêntrica. Fique aí à vontade de vocês escolher. Bom, quem começou com as pulgas atrás da orelha foi o Copérnico. Nicolau Copérnico, ele era astrônomo também. Só que o Nicolau Copérnico, ele começou a escrever a teoria dele cosmológica, mas ele não falou nada, tá? Por quê? Devido à época. Vocês viram lá na história que nessa época era a Santa Inquisição, quem dominava a Igreja Católica, blá, 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 e etc, tá? Então, o Copérnico, ele só conseguiu publicar a tua obra no leito de morte, ou seja, quando ele já estava assim, muito doente, muito mal, sabendo que ia morrer a qualquer hora, então ele resolveu publicar um livro sobre as suas teorias, e esse livro era chamado de Sobre a Revolução dos Corpos Celestes. Pessoal, esse slide está relacionado com a página 4, tá? Então, acompanha aí na página 4. Então, ele publicou um livro, o título do livro era Sobre a Revolução dos Corpos Celestes. Nesse livro, ele escreveu a ideia dele heliocêntrica, tá? Qual foi a defesa da ideia dele? O que ele defendeu nessa ideia? Ele falou o seguinte, que não era a Terra o centro do universo, e sim o Sol. Também um sistema planetário girando em forma circular, certo? Porém, não era a Terra o centro do universo, e sim o Sol, tá?
Só que vocês não têm ideia, pessoal. Eu falando aqui é simples, né? Mamão com açúcar. Mas vocês têm ideia o efeito que isso causou na época, lá no século XV, essa ideia do Copérnico, essa teoria dele. Isso porque na época de Copérnico não existia GPS, computador, luneta, telescópio, nada desses equipamentos aí. Ele simplesmente foi aqui, ó, da ideia dele, da genialidade dele, tá? Então, pessoal, isso causou um impacto enorme na sociedade na época aqui, ó. Um impacto absurdo, porque era uma coisa que ele falou, sem provas. Porém, mal ele imaginava que o que ele falou estava 200% certo, né? Mas aconteceu um impacto absurdamente. Como nessa época era a Santa Inquisição que dominava, então o livro dele foi detonado. Ele foi classificado como livro herético, tá? O que são livros heréticos? Quando os livros recebiam esse título, livros heréticos, são livros, pessoas que escreviam esses livros eram consideradas hereges, tá? Para a sociedade daquela época. O que são hereges? São pessoas que eram considerados bruxos, que mexiam com bruxaria, tá? E o que eram livros heréticos? Eram livros que eram contra a ideia da Igreja Católica, contra a Santa Inquisição. E como a Igreja Católica, na época, acreditava fielmente, concretamente, na teoria geocêntrica do Ptolomeu, então o livro do Copérnico foi considerado livro herético, tá? Foi detonado esse livro. Então, veio aí os questionamentos, né? Continuou os questionamentos, a mudança. E aí Copérnico morreu e por aí e a teoria heliocêntrica ficou quieta aí por um bom tempo, tá? O próxima teoria é o modelo do Giordano, tá? Quem escreveu na verdade foi reforçado o modelo heliocêntrico. Foi o astrônomo Giordano Bruno, tá? O Giordano, ele gostou e compartilhou as ideias do Copérnico, certo? E o que ele defendeu, além da teoria heliocêntrica? Ele defendeu que o universo, olha só o que o Bruno falou, o universo não tinha limites e a Terra não é o centro do universo. Ou seja, Giordano Bruno botou mais lenha nessa fogueira aí, né? Então ele teve a ideia, falou assim, que o cosmos deve ser uma coisa absurda, muito grande, então não tem limite. E que se não tem limite, a Terra não pode ser o centro do universo. Ou seja, reforçou a teoria heliocêntrica. Aí, para variar, né, de acordo com a sua ideia, só que o Giordano Bruno, creio eu que na época ele deve ter colocado a ideia dele assim, feito um carnaval, né? Assim. Então, de acordo com as suas teorias e a forma que ele expôs, ele também, coitadinho, foi considerado herege, foi preso, foi condenado à pena de morte. Qual foi a pena dele? Fogueira, tá? E, infelizmente, Jordano teve um trágico fim aí. Então, eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês, tá? Então, na verdade, o nome dele era Filippo Bruno. Ele nasceu na Itália, em Nápoles. Ainda jovem, entrou para a Ordem dos Dominicanos. E quando ele entrou, ele adotou o nome de Giordano Bruno, tá? Ele foi um cara revolucionário para a época dele. Ele defendeu a teoria heliocêntrica, foi contra as ideias, né, da igreja, dedicou-se aos estudos da física e matemática, como sempre, tá? Ele foi nomeado na Grã-Bretanha e na Alemanha, publicou um livro, que ele chamou, o livro dele era O Infinito Universo e os Mundos, tá? Olha o título do livro dele. No livro ele argumentou, como eu falei, que o universo é infinito e que a Terra não é o centro do universo. Coitadinho, sofreu, tá? Foi preso e foi torturado durante 8 anos. Sabe o que é isso, gente? Imagina você ficar sendo torturado 8 anos da tua vida. Pensa no psicológico desse homem.
ele se recusou a aceitar a teoria geocêntrica. Então, quer dizer, ele sofreu ali na tortura, né? Falando, eu não aceito, não aceito, não aceito, e foi torturado, certo? E até que foi condenado à pena de morte. Qual foi a pena dele? Fogueira. Olha aqui, ó. Ele foi condenado à morte tendo sido queimado vivo. Meu Deus, coitado. Em 16 de fevereiro, na praça pública, em Roma, na Itália. Tá? E olha só, quase 400 anos após a sua morte, a igreja assumiu o erro que cometeu contra ele. Tá bom, né? Antes tarde do que nunca. Tá? Então, Jordano aí foi reconheceram eu. admitido. Próximo passo, quarto modelo. Ah, esse modelo aqui eu sou suspeita a falar. Já falei para vocês desde o sexto ano. O quarto modelo foi do Galileu. O quarto modelo do Galileu está na página 5, junto com o Jordano. Tá? Abre aí na página 5. Bom, pessoal, esse cara aqui, se eu já tiro o chapéu para o Jordano, Bruno, Galileu, então nem se fala. Tá? Então, Galileu Galilei, muitos e muitos séculos, outro século depois de Copérnico, né? Ele foi um cara que descobriu um objeto, como eu já expliquei para vocês lá no sexto ano, tá? Ele, na verdade, é a luneta, ele aperfeiçoou a luneta, e com essa luneta ele aperfeiçoou seus estudos e pesquisas na área da astronomia, tá? Defendeu com convicção, com unhas, dentes, carne, as ideias de Copérnico, tá? Então ele pegou, reestudou aí a teoria de Copérnico, aperfeiçoou com seus estudos e pesquisas com a luneta, ele foi o primeiro cara a visualizar o cosmos de forma mais detalhada e defendeu com convicção a ideia de Copérnico. Obviamente que com isso ele vai pagar, né? Também foi condenado como herege, ou seja, todo mundo que aceitava as ideias do modelo heliocêntrico era considerado herege. Então, para vocês terem noção aí, foi uma briga longa aí, nessas duas teorias aí. Galileu Galilei foi ameaçado de morte várias vezes, tá? Agora vem um ponto aqui que na minha ideia, não sou psicóloga, não sou historiadora, mas na minha ideia, eu acho que o Galileu Galilei ele deve ter tido um grande problema psicológico, uma grande depressão. Por quê? Porque ele foi ameaçado duramente pela Santa Inquisição. Então, ele foi obrigado a negar publicamente, diante da igreja, diante de praça pública, a negar suas convicções, ou seja, a negar as suas ideias. Você tem ideia que é isso, gente? Imagine você ser obrigado a anunciar publicamente que tudo que você estudou, tudo que você pesquisou, tudo que você criou, defender que não, gente, ó, é tudo mentira, tá? É falso, é mentira. Anos de célebre de estudos seus, e aí você vir ter que, diante de publicamente, falar, não, gente, é tudo errado, é tudo falso. Então, vocês têm ideia isso, como não deve ter mexido na cabeça do Galileu Galilei, tá? Só que ele foi um cara teimoso. Apesar dele negar em praça pública e por aí vai, ele não sossegou, ele continuou estudando, estudando e estudando, e estudando. E olhando na luneta, ele não sossegou. E aí contrariou mais ainda a Santa Inquisição, tá? E aí ele foi pressionado, ele falou assim, cara, ou você continua Galera, se dando, bota, por favor. ou você vai para a pena de morte, tá? E se você negar, nós vamos ser bacana com vocês. Nós vamos colocar você numa prisão perpétua domiciliar, tá? Até foram
camarada aí com o Galileu Galilei, né? Porque o cara foi porreta na época. Foi uma briga de UFC mesmo, na época, tá? Bom, e aí, infelizmente, ele foi condenado à prisão perpétua domiciliar. Ele ficou na casa dele? Não. Quem dera se fosse na casa dele. Não. Segundo a história que eu li, ele ficou nessa prisão domiciliar, tipo assim, num lugar distante. Tipo uma casa, uma fazenda, enfim, distante, longe da cidade. Isolado mesmo. Tipo, você vai ficar aí, daí você não vai sair, meu querido. Tá? Mesmo, e lá ele ficou, tá, pessoal? Ele ficou até a sua morte. Eu não sei do que ele morreu, mas ele morreu velho, né? Sobreviveu pra caramba aí, pra idade, na época. Segundo a história, se não me engano, ele morreu com 80 alguma coisa, 80 e poucos anos. Para a época é muito tempo. Mas mesmo ele na prisão domiciliar, ele continuou escrevendo seus textos. Óbvio, o cara não sossegou, não é bobo, né? Ele continuou fazendo todos os seus estudos, escrevendo, só não publicou. Não sei se ele publicou, mas que ele continuou escrevendo, ele continua escrevendo. Claro, eu no lugar dele também continuaria. Certo? Então, aqui eu trouxe para vocês, no próximo slide, um pouquinho da história, tá? 1564 é o ano de nascimento, 42 de morte. Foi o primeiro a apontar um telescópio para o céu, na verdade, uma luneta. Por isso, ele é considerado o pai da astronomia moderna e da física também. O que ele observou aí com a luneta? Ele observou as primeiras crateras da Lua, manchas solares, as fases de Vênus, quando a Vênus faz aí sua órbita, as luas de Júpiter, ou seja, ele observou os satélites de Júpiter, colaborando, saiu errado aqui, tá? Então, com essas observações dele, ele colaborou com o modelo heliocêntrico de Copérnico, ou seja, reforçou mais ainda. Além de tudo isso, ele viu a Via Láctea, ele viu que não é simplesmente manchas de nuvens estelares, sei lá, ele viu estrela, ou seja, o cara foi o cara, contribuiu para tudo. E contribuiu para a mecânica, tá? Lá na física mecânica. Enfim, foi o cara. Então, aqui tem um pouco do histórico dele que eu trouxe para vocês, tá? Aprimorou o sistema de Copérnico, utilizou instrumentos ópticos, tá? Porém, quem estudou mais detalhadamente coisas do universo, que vai ser o nosso próximo assunto na próxima aula, foi um astrônomo alemão chamado Johannes Kepler, tá? O Johannes Kepler estudou minuciosamente os estudos do Tycho Brahe, que é o próximo slide, tá? E ele concluiu definitivamente uma forma concreta dos movimentos planetários, das coisas lá no cosmos, no universo. Inclusive, ele criou 3 leis. Vai ser nosso próximo assunto ali. O próximo, tá? É o Tycho, modelo de Tycho, ou modelo híbrido. Foi proposto por Tycho Brahe. Tá aí na página 5. Bom, o Tycho, ele era obcecado por observar o céu. Pensa num cara obcecado de observar o céu. Eu acredito que ele deve ter tido até torcicolo, né, no pescoço, tanto de observar o céu. Aí na apostila ele fala o seguinte, o Tycho, como ele era um grande astrônomo na época, tal, né, ele tinha acesso a um dos maiores observatórios da época, então ele tinha acesso a equipamentos, né, contribuir com suas observações. Qual foi a ideia dele? O que ele defendeu? Ele não acreditava no modelo heliocêntrico. Então, ele propôs um modelo híbrido. Relembrando, híbrido vem de 2. Tá? Ele falou o seguinte, que os planetas giravam em torno do Sol. Porém, o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Então, ele continua acreditando que a Terra era o centro do universo. Entendeu o modelo híbrido? Então, aqui está o Sol, os planetas giram em torno do Sol. Mas o Sol e a Lua giram em torno da Terra. Então, 2 modelos ao mesmo tempo, 2 situações ao mesmo tempo. Então, por isso ele chamou de modelo híbrido.
Obviamente foi ameaçada a pena de morte. Obviamente, com certeza foi considerado herege, tá? E, ai, gente, desculpe, tá errado aqui esse texto aqui. Eu vou apagar aqui. E ele também foi ameaçado de morte, tá, pessoal? Mas ele não chegou, não. Ele foi só ameaçado. Certo? Volto a falar, gente, qualquer coisa que era contra as ideias de teoria heliocêntrica é herege. Vamos dizer assim, curto e reto, herege. Pronto, acabou. Não tem papo mais não. Certo? Também foi ameaçado de morte, mas ele não chegou não. Eu não sei a história aí. Como que o Tito morreu. Certo? Então, pessoal, essas são as teorias cosmológicas. Hoje foi mais um assunto mesmo de história, mas a gente precisa dessa história, tá? Precisa mesmo para entender os próximos assuntos. Aí deixo aqui uma chargezinha engraçada para você ver, ó. Eu acredito que foi bem desse jeito na época, né? Todo mundo tirando sarro aqui dos célebres astrônomos com as suas ideias e teorias, certo? Bom, pessoal, falta exatamente 17 minutos para encerrar a aula. Eu gostaria que vocês mandassem dúvidas, perguntas. Vou abrir a perguntas. Lembra que é aqui no chat. Se vocês não fizerem perguntas, nós vamos fazer um exercício rapidinho. Eu vou voltar no slide, faltando 5 minutinhos na pauta, tudo bem? Ô, galera, manda pergunta aí, ô Um Leonardo. joinha, Manda de novo aquela tchauzinho para pergunta confirmar. dessa. Galera, manda pergunta aí. Alguma pergunta, pessoal? Entendeu, João Vitor, todo mundo? Bruno perguntou, como descobrir que havia mais planetas sem ser a Terra? Bom, Bruno, boa pergunta. Essa descoberta, na época do Galileu Galilei, eles descobriram 5 planetas, tá? Terra, Mercúrio, Marte, Vênus e Júpiter. Nessa época já tinha informações desses 5 planetas descobertos. Os outros 2, que é Urano e Netuno, isso aqui é recente, tá? Isso aqui é recente, é lá no começo de 1900, 1910, mais ou menos, certo? Então, eles foram descobrindo esses planetas aí depois que o Galileu aperfeiçoou a luneta, tá? Depois que o Galileu aperfeiçoou a luneta, o troço bombou. E aí ampliou os estudos. Aí eles foram descobrindo aí galáxias, planetas, etc. Tudo bem? Alguma outra pergunta? Como que determinaram que o espaço era infinito e não infinito? Boa pergunta, pessoal. Isso aí eles foram comprovar lá na frente, chegando até hoje, tá? Eles só tinham ideia, tá? A própria teoria heliocêntrica já mostrava isso, que se os planetas giram em torno do Sol, então, obviamente, o universo é infinito. Eu acho que eles pensaram assim meio que lógico, né? Assassinou sem dó e piedade. Awane, quem que foi assassinado sem dó nem piedade? É o Galileu ou o Jordano? Gente, não é para brincar no chat, por favor. É apenas perguntas. Professora, todos que faziam essas teorias eram considerados a morte? Sim, falei no slide. Todo mundo que criava, que acreditava na teoria heliocêntrica e que iam contra as ideias da teoria geocêntrica eram considerados hereges. E todos eles, se publicassem algum livro relacionado às teorias heliocêntricas, eram considerados livros heréticos, tá? Então, era isso, entendeu, Vitória? Entendeu, Vitória? Mais pergunta, galerinha, mais pergunta.
Tudo bem, pessoal? Todos que criavam O Luiz ideias fez uma morriam? pergunta boa. Sim. Ou morriam ou eram ameaçados. Tá? Por exemplo, o Títio, ele foi ameaçado, mas ele não chegou a receber pena de morte. Em contrapartida, o Jordano Bruno, sim, coitado, né? Além, vocês viram aí no slide. Além dele ser preso, ele ficou 8 anos preso, torturado, tá? E depois foi condenado aí à fogueira. Bruno mesmo, coitado do Jordano Bruno mesmo. Eu fico imaginando aqui, você imagina você numa prisão, pessoas fazendo tortura psicológica com você. Que tortura psicológica era essa? Eles queriam, por toda a lei, que o Jordano Bruno negasse as suas ideias e aceitasse a geocêntrica. Obviamente, ele não aceitou. Ele falou, não, eu não aceito, eu não aceito. Então, cada vez mais que ele falava não aceito, ele era torturado. Certo? Porém, isso daí ficou durante 8 anos. Tá? Até que, quando eles não aguentavam mais de certo torturar o pobre coitado, falou, não, cara, vamos te condenar à pena de morte. Tá? E aí ele foi lá queimado em praça pública, como vocês viram aí. Professora, por que aceitar a teoria geocêntrica, mas quando criar rejeitar? Mas, gente, é que eu falei no slide. Boa pergunta aí, Leonardo. Tá? A teoria geocêntrica aparece lá no slide. Ela prevaleceu por 1.300 anos. Você sabe o que é 1.300 anos? São 1.300 anos acreditando fielmente numa teoria. E para derrubar isso, não é da noite para o dia. Então, é onde surgiu essas pessoas que revolucionaram aí no século XV, que foi o Copérnico, que foi o Jordano Bruno, que foi o Galileu Galilei, tá? Depois veio o Jonas Kepler, veio uma galera atrás aí, tá? Então, é difícil. É isso que eu quero que vocês entendam, é difícil. Imagine você derrubar, você criar uma célebre teoria da sua cabeça, tá? E o Galileu ainda fez pesquisas, né, visuais. Você quebrar lá seus neurônios, criar uma célebre e genial teoria e depois pegar a sua ideia e derrubar uma ideia que prevaleceu há 1.300 anos. O Leonardo falou 13 séculos. Isso aí, 13 séculos. Você acha que é fácil? Não é fácil, gente. Ainda mais, vocês viram aí na história, ainda mais que na época foi o domínio da Santa Inquisição. Você entender? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o Copérnico, o Jordano Bruno, o Galileu Galilei, depois vem o Kepler, né? Companhia. Os caras foram herói. Tá? O Jordano e o Galileu Galilei, para mim em particular, foi mais herói ainda. Porque o Copérnico não deu tempo de ser preso, torturado, né? Porque ele morreu. Ele ficou muito doente e morreu. Mas pelo menos deu tempo de publicar um livro. O livro dele só foi excomungado. Agora, o Galileu Galilei e o Jordano, não. Eles viveram o momento. Eles batalharam aí. Eles lutaram com unhas e dentes da sua teoria. E nem que para isso teve que pagar com a vida. E pagaram. Tá? Só que o Galileu Galilei ainda se safou, né? Ele teve prisão domiciliar. Já o Jordano Bruno, infelizmente, não. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês reflitam, tá? Quando eu estava montando vou confessar para vocês, quando eu entro nesse assunto, com os meus alunos, eu fico viajando, porque eu tento imaginar a época, né? Professora, por que eles foram aceitar a teoria logo depois? Porque foi difícil entrar na cabeça das pessoas e comprovar. Né? À medida que a década foi passando, novos astrônomos foram surgindo, chegando até hoje, e novas descobertas, cada vez mais, a teoria geocêntrica foi ficando para trás e a heliocêntrica prevalecendo, tá? Mas isso,
Foi tempo. Muito tempo. Deixa eu ver aqui, passar umas perguntas. Professora, qual foi o modelo de Kepler? O Ítalo. Kepler, ele não criou modelo, criou leis, tá? Ele criou leis. Então, eu vou falar disso na próxima aula, tá? Ele criou 3 leis. Igual o Newton, lembra do Newton que a gente estudou? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. Então, o Kepler criou também. Então, é a primeira lei de Kepler, segunda lei de Kepler, terceira lei de Kepler, tá? É o próximo assuntinho aí da apostila que nós vamos falar semana que vem, certo? Entendeu, Ítalo? Abre a câmera, dá um joinha aí para mim, por favor. Awane, para a igreja, como Deus criou o mundo... Ah, gente, não vamos misturar assuntos, Awane. Não estou falando aqui, não estou aqui para discutir religião, tá? Estou aqui para discutir religião. Nós estamos falando assunto astronômico, tá? Eu só citei a igreja, como vocês viram lá na história, professor André, não sei, tá? A igreja, na verdade, ela não era ela acabou virando um governo, infelizmente, tá? Naquela época, infelizmente. Então, ela virou um regime de governo e esse governo passou a mandar. Não vou nem falar assim, governar, vou falar o português claro. Passou a mandar. Então, vamos falar o português claro? Eles que mandavam, certo? Eles que mandavam e como eles acreditavam lá na teoria geocêntrica e por aí vai. Certo? O que teve a prisão perpétua, ele morreu nessa prisão, ele conseguiu sair. Quem teve, Bruno Terraz, quem teve prisão perpétua foi o Galileu Galilei, como eu falei, tá? Só que a prisão perpétua dele não foi numa prisão, foi numa casa. Quando a gente fala prisão domiciliar, domiciliar quer dizer casa, residência, tá? Então ele teve uma prisão perpétua domiciliar, então ele ficou preso dentro da sua própria casa. Não podia tirar nem o narizinho ali para fora. Porém, ele não ficou preso na casa dele. Segundo a história que eu li na biografia, ele recebeu prisão domiciliar num lugar distante. Tipo assim, mandaram ele sei lá, numa fazenda, num lugar assim, bem longe de todo mundo. E lá ele ficou, até a sua morte. Então, ali mesmo ele lá isolado, ele ficou, obviamente, fazendo seus textos, suas pesquisas e etc. Por que existe a matéria, professora? Boa pergunta. As velhas e clássicas perguntas, né, criança? Como diz o André. Todo mundo me faz perguntas, professora, esses assuntos de física. Gente, o meu objetivo aqui com vocês não é para vocês desligarem o Zoom aqui e saírem pós-graduados em física. Não é isso. O objetivo das minhas aulas, não sei se você